no Jó, nós estamos meditando no livro de Jó, e agora a gente vai começar o primeiro diálogo que ele tem com os amigos. Depois de um bom tempo, gente, eles só ali em silêncio, né? Do terceiro ao 14, né? Do capítulo 3 até o 14, fala sobre o primeiro diálogo. Depois a gente vai falar sobre o segundo, o terceiro. Tem muita coisa para a gente aprender. E nossa jornada, ela continua de leitura, tá? Já estamos aí bem avançando. A proposta era lermos até o final do ano. Porém, eu vou trazer sempre um aprendizado dentro de um desses livros, né? Que a gente está lendo, vamos destacando histórias importantes para a gente poder meditar e aprender, ok? Então, aqui a gente começa a ver um diálogo, né, intenso entre Jó e seus 3 amigos. Ele faz Bildade e Zofá. São 3 amigos dele que vêm ver esse sofrimento, né? O que está acontecendo, né? Jó era um homem tão conhecido, tão piedoso. O que está acontecendo com o Jó? Vamos lá. Não, mas o homem, né? Não... E a gente vê aqui na história que, por mais que a gente tenha uma vivência cristã, mas a gente conhece Deus mesmo, gente, em alguns momentos da nossa vida. E geralmente nos momentos mais difíceis é que a gente vai conhecer quem é Deus de verdade. Né? Ele vai se revelar, a gente percebe, porque é um momento em que a gente está numa intensa busca por Deus. Então, ele faz Bildade e Zofá, que buscam compreender as razões do sofrimento dele. Né? Então, esse trecho ele é fundamental para a gente explorar aqui diferentes perspectivas sobre o sofrimento humano, né? E a justiça, a gente vai perceber aqui essas perspectivas e a justiça divina. Então, aqui no capítulo 3, após 7 dias de silêncio, a gente aprende algo aqui também. Jó expressa sua profunda angústia, amaldiçoando o dia do seu nascimento, questionando por que continua vivo diante de tanto sofrimento. Acho que é comum um homem natural como nós, né, questionar. Então, esses questionamentos de Jó, em nenhum momento foi uma blasfêmia, porque nós aprendemos que a gente precisa expressar a nossa dor, né? Dentro de uma terapia, quando você faz, é muito importante a pessoa colocar para fora aquilo que ela está sentindo. É terapêutico, é curador, tá? Quando a gente fala, quando a gente conversa, por que lá em Tiago, no capítulo 5:16, fala confessai as vossas culpas uns aos outros? Para você ser salvo, que está escrito lá? Não. É para você ser curado. Pode ler lá. Tiago, capítulo 5, anota aí depois para você ler. Versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros para você ser curado. Por quê? Porque a cura vem após eu falar. Então, Jó foi botando para fora, porque ele estava passando um sofrimento muito grande. Tá? O primeiro ciclo de discursos, mas aqui no capítulo 3, no versículo... Por que não morri ao nascer? Ele fala, né? Por que não expirei ao sair do ventre? Capítulo 3, de minha mãe. Versículo 11. Por que houve um colo que me acolhesse e seios para que eu me mamasse? Porque agora eu repousaria tranquilo. Então, olha só quantas coisas ele vem pensando. Que sentido faz, né? Então, é legítima essa dor dele. É legítimo a gente falar, tá, gente? Meu Deus, quanto sofrimento. Senhor, tem misericórdia de mim. Por que eu estou passando isso, meu pai? É legítimo a dor falar sobre ela, tá? Então, esse primeiro ciclo de discurso, que vai do capítulo 4 agora, né? Ele faz, no capítulo 4 e 5, baseado em sua experiência, ele sugere que o sofrimento de Jó é consequência de algum pecado oculto e o aconselha a buscar a Deus em arrependimento. Percebe-se o seguinte, toda vez que a gente fala aqui sobre pecado oculto, isso é muito normal para os judeus, né?
eles entenderem sobre herança. Porque toda a escritura, se você ler de Gênesis e Apocalipse, né, você vai ver falando sobre as consequências do pecado. É muito comum, tá? Você lê na Bíblia fatos que você faz e tem consequências. Até o dia de hoje é assim, né? Pecados ocultos que levam. Então, quando a gente vem para um mapeamento, né, que a gente vem para um aconselhamento, nós aqui observamos todas essas áreas possíveis de pecado. Então, os amigos de Jó, eles tinham esse conhecimento, eles tinham essa vivência dentro vamos botar assim, da cultura. Porém, o caso de Jó é um sofrimento por um outro tipo de legalidade. Ele tinha medos. Ele era extremamente religioso. Cumpria. Ele mesmo fala que eu cumpria tudo, eu fazia tudo, mas ele não conhecia Deus. Ele conhecia Deus de ouvir falar, mas não conhecia Deus de ver, de experiência com ele, né? Então, na cultura, e hoje a Bíblia fala, né, sobre as consequências do nosso pecado. O próprio Jesus falou sobre o sofrimento que nós somos sujeitos a passar. Ele falou assim, nesse mundo vocês terão o quê? Aflição. Esse mundo você terá aflição, mas tem de bom ânimo. Agora, eu e você precisamos entender que Jó é um conto, né, de uma história de um homem que era íntegro, desviava do mal, procurava andar na obediência, e eu preciso fazer um exame. Eu estou nessa condição? Né? Senhor, como é que está a minha história, a minha vida? Muitas vezes, já pegamos situações de aconselhamento, que a pessoa está fazendo tudo certinho, sabe? Ela casou direitinho, ela esperou no Senhor, ela não adulterou, né? Ela não fornicou, não teve relação antes, veio tudo certo, ela foi ali fazendo tudo certinho. Meu Deus, o que está acontecendo? Aí a gente vai investigar, a gente vai lá na herança, né? Aquela mãe, aquele avô era um idólatra, ofereceu aqueles filhos a determinados, né, santos, teve derramamento de sangue na linhagem. Então, assim, a geração fica sofrendo as consequências. Porém, Deus é bom, Deus é misericordioso. Não tem sofrimento que dura para sempre. Ele traz o entendimento para você, ele traz à tona o que está acontecendo. Ele te mostra. Quando você busca, o Senhor mostra. Então, nesses diálogos aqui, a gente vai ver que os amigos de Jó estão tentando arrumar uma explicação, porque já que ele era um homem tão piedoso, por que está acontecendo aquilo tudo? Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que Jó, ele é uma referência também de alguém que estava ali, reto, buscando o Senhor, mas que também passou por sofrimento. E Deus permitiu aquele sofrimento para ele. Eu penso que o sofrimento de Jó, a gente vai ver aqui, aproximou ele para conhecer o Deus que ele não conhecia. Ele era religioso. O texto do capítulo 1 e 2 diz que ele sacrificava toda vez que os filhos deles faziam festa, com medo, porventura meus filhos podem ter pecado, mas existe a lei da responsabilidade. Os filhos deles têm responsabilidade pelo pecado deles, entendeu? Então, Jó, ele tinha essa preocupação. Quando chega aqui, os três amigos dele começam, né, a questionar eles. Jó, aí começa os diálogos. Primeira fala de Elifaz, chegou a sua vez de sofrer. Então, Elifaz, o temanita, no capítulo 4, tomou a palavra e disse, se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Aí começa, né, aqueles amigos. Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos
e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado, você não tem confiança nos seus caminhos, não tem integridade, não tem esperança dos seus caminhos. Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Então, eles tinham isso inserido dentro deles, na cultura, de que alguma coisa Jó fez. Jó estava com algum pecado escondido. E, às vezes, a gente só pensa em pecado na área moral, certo? A gente pensa, um pecou, adulterou, está com alguma coisa, né? A gente pensa na área do roubo, na área do derramamento de sangue, mas a gente não pensa na área da nossa fidelidade em Deus, da nossa confiança nele, nos nossos medos, nossos pavores. Então, tem tanta coisa, gente, que Deus quer trabalhar em nós, quer tratar em nós. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Aí é que eles vão falando. Então, esse diálogo aqui inicial desses três, né, que ele faz, e a resposta de Jó no capítulo 6 e 7. Jó refuta a acusação, afirmando que o seu sofrimento é desproporcional e que deseja uma explicação direta de Deus. Né? Deus, o que está acontecendo? Não, eu sou crente. Eu não falto culto. Eu sou dizimista fiel. Né? Eu não tenho fornicação, eu casei virgem. Ele fala aqui. Né? Depois, quem for lendo os textos, né? Eu, na minha juventude, sempre fui obediente. Lembra daquele jovem rico? Eu sempre fiz tudo, eu sempre cumpri todos os rituais, sempre fui, cumpri a lei, honrei meu pai, minha mãe. Aí, quando Jesus fala assim, então tá bom, você obedeceu a lei desde o início, então vai lá agora, vende tudo que você tem e dá aos pobres, segue-me. Aí aquele pobre jovem ficou pensativo, você, eu tenho muito dinheiro, vou pensar. Então, assim, Deus tem tanta coisa para tratar em nós, né? Mas Jó estava querendo uma explicação, porque, tipo assim, eu cumpri meu ritual. Eu tinha um ritual, já está tudo certo. Mas aqui dentro não estava certo, né? Muita coisa precisava ser tratada, né? Mas Jó não pecou, no sentido de blasfemar contra Deus. Ele questionou a sua vida, ele questionou o seu sofrimento, ele questionou por quê. Né? Mas jamais disse assim, eu amaldiçoo esse Deus nunca... Não. Quem fez isso? A sua esposa. Falou, amaldiçoa esse Deus e morre. Ela não tinha entendido, ela não tinha, né, entendido ainda. E aí, no capítulo 7, né, Jó refuta essa acusação. E no capítulo 8, entra agora um dos amigos chamado Bildade. Aí aqui no capítulo, né, 7, a vida é uma luta sem fim, deixa-me em paz, né, ele refutando. Que é o homem, né, ele falando, que é o homem para que eu lhe deixe tanta importância? Para que a cada manhã visite. Então, ele vai aqui refutando. No capítulo 8, entra um amigo aqui agora, Bildade. Então, Bildade, suíta, tomou a palavra e disse, até quando você falará essas coisas? Até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Porque quando a gente está no sofrimento, a gente começa a falar um monte de coisa, né? Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Ele é justo. Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder. E aqui ele vai falando. Então, Bildade, apoiado na tradição, tá?
Bildade argumenta que Deus não perverte a justiça e que os filhos de Jó devem ter pecado, resultando em sua morte. Aqui, entendeu? Ele já vai. Teus filhos com certeza pecaram. Tipo assim, não adianta você ter feito holocausto para eles, porque eles têm que se arrepender. Então, eles ficam tentando, né, achar respostas. E a gente precisa pensar que tem coisa que Deus quer tratar em nós. Deus permite acontecer. Para uma aproximação, para mostrar sua glória. Agora, muitos dos nossos pecados, muitos dos nossos sofrimentos, tá? Muitos deles são consequências de nossos pecados, de erros. Rouba, mata, prostituição, destrói, maledicência, fofoca, engano, mentira. A maioria de nós. Agora, pode acontecer momentos na nossa vida que a gente está bem, a gente se afastou dessas coisas, e a luta vem, a provação vem. Deus quer tratar algo em nós, dentro do nosso interior. Deus quer promover um milagre para que outras pessoas possam ser alcançadas. Entende isso? E agora, no capítulo 9, Jó reconhece a grandeza de Deus. Do 9 ao 10. Resposta de Jó: quem ousa desafiar Deus? Na verdade, sei que assim é. Porque como pode o mortal ser justo diante de Deus? Então, Jó agora começa aqui a reconhecer a grandeza de Deus. Então, o sofrimento, né? A gente estuda isso na psicologia. O sofrimento, o luto, as perdas, ela passa por processos, por etapas, né? Tem a parte da negação, tem a parte de que você não se conforma, daqui a pouco você vem mudando o seu pensamento, você vem se conformando, entendeu? Então, agora Jó aqui, no capítulo 9 ao 10, já reconhece a grandeza de Deus, mas questiona como um homem pode ser justo diante dele e expressa o desejo de um mediador entre ele e Deus. Ele fala, se quiser discutir com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem ousou desafiá-lo e sobreviveu? Então, tipo assim, quem sou eu para desafiar Deus? Ele é quem remove os montes sem que saibam. Então, ele começa a dizer, como então poderei eu responder a ele? Como escolher as minhas palavras? É aquele momento que a gente fala assim, Deus sabe de todas as coisas. No início a gente não aceita, né, a perda. Meu Deus, por que isso comigo? Tal. Daqui a pouco você fala, Deus sabe de tudo. Se ele fez, ele vai cumprir, ele é dono do mundo, ele é dono. E aí você vai se conformar. Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Então, aqui no capítulo, ele começa a confessar, né? A reconhecer, no capítulo 9 até o 10. Olha aí na tua Bíblia. Já no capítulo 11, a gente está falando do 3 até o 14, que é o primeiro diálogo, né? Aí é os amigos falando e Jó falando. No capítulo 11, mais severo ainda é Zofar, um dos amigos. Sabe, tem aqueles amigos que pega pesado, né? Que é aquele que vai falar assim, na tua cara, mais severo. Zofar acusa Jó de falar demais e afirma que seu castigo é menor do que merece, exortando ao arrependimento. É, gente. Tem uns amigos assim, né? Aí ele fala, olha, Jó, precisa se arrepender. No capítulo 9, né, no capítulo 11, vamos ver aí. Primeira fala de Zofar. Por acaso tem razão o falador? Então Zofar tomou a palavra e disse, será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu
palavreado fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Pois você diz, a minha doutrina é pura, eu sou limpo aos olhos de Deus. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você? Será que você pode desvendar os mistérios de Deus? Né? Aí ele vai indo aqui no... Ele é mais, no versículo 8, ele é mais profunda do que o abismo. Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? Então, se você dispuser o coração e entender as mãos, para estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade das suas mãos, não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá. Então, ele está falando, bora, fala. Em vez de você estar aí falando um monte de coisa, confesse o seu pecado. Né? Porque era cultural, né? Não fazia sentido um homem piedoso, um homem... Gente, hoje em dia nós estamos vendo na mídia social, vocês estão vendo? Às vezes você olha assim, aquele pastor que você menos imaginaria que poderia estar, né? Passar por um pecado, né? Recentemente teve um pastor que é conhecido na internet, né? O pastor Paulo Júnior. Um homem de Deus, né? As mensagens dele são muito fortes, repreensíveis, né? Muito cristocêntrica. Realmente impacta a gente, faz a gente pensar, faz a gente mudar o comportamento. Ele veio a público para dizer, eu vim aqui falar do meu pecado. Eu que sempre repreendi, eu que sempre falei, hoje eu quero dizer sobre o meu pecado. A minha alma precisa de cura. Eu ofendi a noiva. Eu eu agredi a noiva de Cristo, né? Que é os membros da sua igreja, no sentido verbal. Eu fui muito duro. Eu matei muita gente com a minha palavra. Sem misericórdia. Gente, um homem desse porte, né? Chegar e falar isso, porque o que a gente mais vê aqui é homem se sentindo dono da verdade, do púlpito, da igreja, e machucando, né? Dentro da nossa mentoria, nós recebemos 90, né? Vamos dar 100% das pessoas que vêm, né? São crentes. Crentes que já estão há 5, 10, 15, 20 anos no evangelho. E de vez em quando vem pessoas muito feridas por um líder, por um pastor, né? Por pessoas que machucam dentro do ministério, né? Então, a gente, quanto liderança, a gente precisa ter muito cuidado, porque eu sei que tem ovelhas que às vezes é difícil de lidar. Ela está ali machucada também, ela está ali passando por um processo ainda de cura, né? Mas nós precisamos entender que pertence ao Senhor, né? Pertence a Deus. E ele falou, esse pastor, esse é o meu pecado. Eu sei que fui muito severo. Então, aqui a gente vê os amigos de Jó pegando pesado, esse amigo aqui. Pegando pesado na dor dele, né? Zofar, mais severo, Zofar acusa Jó de falar demais e afirma que seu castigo é menor do que merece, exortando ao arrependimento. E entre o capítulo 12 e o 14, Jó responde. Jó ironiza a sabedoria de seus amigos, reafirma sua inocência e questiona a lógica de um Deus justo. Permitiu o sofrimento dos justos. Né? Às vezes as pessoas falam assim, como que pode um Deus permitir, né? Tantas coisas, tantas mortes, tanto isso, tanto aquilo. Deus
Preste atenção aqui que eu vou falar para vocês. Olha, nós estamos aqui. Imagina que né, eu tenho todo esse campo de visão. Imagina um prédio, uma rua, né? Que tem um prédio, eu estou de frente para uma rua, e nessa rua tem uma pista, tem uma avenida, Então vem o carro. Esse carro passa, eu tenho essa visão. Estou vendo o carro passar. Quando o carro faz o retorno lá para trás, eu não tenho mais esse campo de visão. Então a minha visão é limitada. Deus, ele é soberano, ele vê isso. Ele vê aqui na frente, ele vê na lateral, ele vê atrás, ele vê em cima. Ele sabe o que aconteceu lá atrás, ele sabe o que vai acontecer na frente. Entende? Então, às vezes, Deus tira pela raiz as coisas. Deus já movimentou, porque a gente só vai entender mais na frente. Por quê? Entende? Então, nós só precisamos aceitar, podemos falar, podemos pedir, Deus tem misericórdia, Senhor, por que isso, Senhor, me perdoa, Mas existe algo maior que aconteceu e que a gente não tem noção do que aconteceu lá atrás. A gente não tem noção do que vai acontecer lá na frente, mas Deus tem, tá? Então, o que aconteceu aqui? Jó começa a questionar, no capítulo 12. Na verdade, vocês são o povo, e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento. E em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisa como estas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava Deus, e ele me respondia. O justo e o reto são motivos de riso. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para a desgraça. Gente, quem olhava para Jesus, né, um homem, talvez assim, quem convivia com Cristo ali na época, até os seus próprios discípulos, não aceitaram todo aquele sofrimento que ele passou. Né? Tanto que Pedro tem um momento que fala assim para Deus, para Jesus, quando ele fala assim, olha, é necessário que eu vá para Jerusalém e que eu seja perseguido, que eu seja caluniado, que eu seja esbofeteado, eu vou passar por isso, vou ser levado né, para a morte. Qual foi a reação de Pedro, gente? Qual foi a reação de Pedro? De maneira nenhuma, Senhor. Isso vai acontecer contigo. Né? Aí o que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. Que isso? Né? A gente fica pensando assim, meu Deus, Jesus foi duro ali. Mas Jesus está falando no âmbito espiritual, porque era necessário, porque a libertação, a liberdade que a gente ia ter, que a gente tem hoje em Cristo, de entrar na presença de Deus, precisava ter um cordeiro que morresse pela humanidade, espiritualmente. E ele era essa pessoa, né? Então, eu acredito que os discípulos e quem conviveu com ele falou assim, não, ele não merecia isso, né? Merecia um homem que fez o bem, um homem que... Então, Jó está aqui questionando que, tipo assim, eu sei o motivo, né? Eu me conheço, eu conheço a minha vida, né? No meu pensamento de quem está seguro a desprezo e desgraça. Então, eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus, ele fala aqui. E ele me respondia. O justo e o reto são motivo de riso. Então, muitas pessoas riram de Jesus. Falaram mal dele. Ah, botou a plaquinha lá o rei dos judeus. Mas quando você tem um propósito, Deus vai trazer todo o contexto, né? Vai chegar até você. E os seus amigos vão ver a glória de Deus na sua vida. Porque, já estou adiantando, né? No final,
Deus repreendeu. A gente vai ler isso, mas vai falar sobre isso. Mas no final, Deus repreendeu esses amigos de Jó, porque eles também estavam muito legalistas. Né? Aqui, então, tem muitos ensinos para a gente aprender. Cuidado com a legalidade. Pensa também sobre o sofrimento do outro. Não apenas taxar que aquela pessoa está passando aquilo ali porque ela está em pecado, mas que também Deus está tratando ela em algumas áreas, seja no seu relacionamento com ele. Então, quando a gente vem para cá, que a gente conversa, a gente vai conversando para poder identificar. Meu Deus, realmente eu derramei. Jó, ele não tinha motivo. Né? Não tinha motivo, dentro do contexto aqui, né? Motivos aos olhos dos homens, que é geralmente a área da moral, a área do derramamento de sangue. Então, os amigos dele estavam apertando ele. Não, tem alguma coisa aí. Entendeu? Mas ele tinha o medo, a insegurança, a religiosidade. Não, eu sacrifico, eu faço tudo certinho. Por que Deus? Por que Deus? Então, aqui, os animais o ensinarão. Ele fala assim, mas pergunte agora aos animais, e cada um deles o ensinará. Pergunte às aves do céu, e elas contarão. Ou fale com a terra, e ela instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes que não sabe que a mão do Senhor fez isso. Na sua mão está a vida e todos os seres vivos e o espírito de todo o gênero humano. Por acaso, ouvindo, não avalia as palavras? Com Deus está a sabedoria e a força. Está a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz o entendimento? Com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém a pode abrir. Não é verdade, gente? É. Se ele retém as águas, elas secam. Se ele as solta, elas devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Ele pertence ao engano. Está no capítulo 12, tá? A partir agora do versículo 16. Com ele estão a força e a sabedoria. E eles pertencem ao engano enganador. Ele leva os conselheiros embora descalços. Ele faz os juízes de tolo. Solta os laços que prende os reis. Ele leva os sacerdotes embora descalço e transtorna os poderosos. Deixa os conselheiros sem palavras e tira o entendimento dos anciões. Então, ele está falando aqui muita verdade. Ó. Das trevas revela coisas profundas. É Deus quem tira, é Deus quem põe, é Deus quem abre, é Deus quem fecha. Ele está falando, em Deus está todas as coisas. E aí, para a gente finalizar essa parte, né? Ele fala no capítulo 13, eis que os meus olhos viram tudo isso, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vocês sabem, e eu também sei, em nada sou inferior a vocês. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentira. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados. Vocês poderiam passar por sábios. Então, Jó agora também fala que vocês são médicos, vieram aqui para me ver e estão me oprimindo. Né? Aí, no capítulo, ele vem falando. E agora ele fala aqui sobre a brevidade da vida. Então, é um livro de muita palavra de reflexão, gente. O ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abre os olhos, teus olhos, e faz entrar os juízos contigo. Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. O que a gente aprende aqui? Vamos finalizar com as lições, né? Limitações. Limitações da compreensão humana. Primeira coisa que a gente aprende.
Os amigos de Jó aplicam uma teologia simplista de retribuição, assumindo que todo sofrimento é resultado direto do pecado. Não é. Isto ressalta a limitação humana em compreender plenamente os caminhos de Deus e nos alerta contra julgamentos precipitados sobre a vida alheia. Então, antes da gente julgar as pessoas, né, a gente precisa entender que nós não somos juízes. Quem julga, gente, não é nós. Olha quem julga. Vou mostrar para vocês aqui. Olha quem julga. É a palavra. Então, abre a nossa boca e prega a palavra. Abre a boca, leia a Bíblia. Ela vai falar para você. Ela vai falar para o outro que está precisando ouvir. Hoje nós temos as Escrituras Sagradas na nossa mão. E tem todos os ensinos aqui, em todas as áreas. Nós não ficamos confundidos, né? Pecado é pecado, a gente tem que confessar sim. Existem consequências do pecado? Existe. Agora, nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que está à destra do Pai, intercedendo por nós e é o nosso advogado fiel. No coração, como diz em Provérbios, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, Jó estava ali, botando para fora seus questionamentos, falando. E vai chegar um momento que Deus vai falar, né, lá no final. Jó está sendo tratado no seu íntimo. Ele era muito preso à religiosidade que ele tinha de fazer tudo certinho. Né? Nós não temos justiça, gente. A justiça é de Deus. Nós não somos capazes, todos nós somos dependendo da justiça divina. Em alguma área a gente fraqueja, seja aqui, ó, falar dos outros. Tem pessoa que ela procura, nunca pequei, nunca adulterei, eu nunca matei ninguém, não derramei sangue, né? Eu não roubei, mas ela tem uma língua fofoqueira. Ela mata as pessoas aqui. Ela é intolerante ao pecado do outro. Certo? E Deus vai tratar ela. Deus vai tratar ele nessa intolerância. Então a gente precisa entender. Em alguma coisa Deus sempre vai nos tratar. Para finalizar. Outra coisa que a gente aprende aqui nessa aplicação, né? Como eu falei, a compreensão humana, a limitação, os amigos de Jó aplicam uma teologia simplista de retribuição, assumindo que todo sofrimento é resultado do pecado. Isso ressalta a limitação humana em compreender plenamente os caminhos de Deus e nos alerta contra julgamentos precipitados sobre a vida alheia. Importância da empatia. Inicialmente, os amigos de Jó demonstram compaixão, né, ao permanecerem em silêncio ao seu lado. No entanto, ao começarem a falar, tornam-se acusadores. Isso nos ensina que, em momentos de dor, a presença sólida, a presença solidária e o ouvido atento são mais valiosos do que explicações teológicas ou conselhos não solicitados. Então, às vezes, a tua presença ali, um momento de oração que você faz, um abraço, não tem que ter explicação. Muitas vezes está uma dor, está um sofrimento tão grande. Deixa que o Espírito Santo vai falar. Né? Ou a própria pessoa vai buscar em Deus uma resposta, uma ajuda. Outra lição que aprendemos, expressão honesta das emoções. Jó não hesita em expressar sua dor, confusão, questionamentos a Deus. Isso demonstra que é legítimo levar nossas angústias e dúvidas ao Senhor, tá? Mantendo um relacionamento autêntico com Ele. Então, isso aqui não foi o problema de Jó. Aqui ele não pecou.
Você pode levar suas dúvidas a Deus, é legítimo isso. Busca por compreensão profunda. O diálogo de Jó e seus amigos revela algo muito interessante, gente. A complexidade do sofrimento humano e a inadequação de explicações simplistas. Somos incentivados a buscar uma compreensão mais profunda da vida e da fé. Não fica no teu raso, não fica com uma explicação simplista. Tá? Deus quis assim, Deus fez assim, é a vontade de Deus. Não, vai em busca. Deus, o que que houve? Por que que eu estou assim? Né? Eu lembro que a pastora Tânia Tereza, ela conta um testemunho que eu vou falar aqui para vocês. Então, para a gente entender que somos incentivados a buscar uma compreensão mais profunda da vida, da fé, reconhecendo que nem sempre teremos todas as respostas. Esse capítulo do livro de Jó, ele nos convida a refletir sobre nossa postura diante do sofrimento. Propósito alheio, incentivando-nos a cultivar empatia, humildade, uma fé que persevera mesmo diante da incerteza. Tá? Eu lembro que a pastora Tânia, quando ela falou sobre essa questão aqui, né, buscar compreensão profunda de algo que está acontecendo. Às vezes a gente está num sofrimento, mas a gente fica assim, é vontade de Deus, é vontade de Deus, é vontade de Deus, e fica por isso mesmo. Né? E a gente não vai atrás de entender, compreender o que está acontecendo. Né? Por que aquelas coisas estão amarradas? Por que esse sofrimento? E ela fala que a pastora Tânia Tereza é uma referência, né, na área de libertação, de cura, de batalha. E ela fala assim, que ela teve um filho, foi aí que ela despertou, né? Ela fala assim, Deus me fez juíza para compreender o mundo espiritual. Ela é juíza federal e ela entende sobre leis, né? Para ser juíza, você tem que fazer muitos preparos para isso. E ela fala que Deus a fez juíza para ela compreender o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é legal, né? Ele trabalha com leis. Deus permite. Jó foi colocado em prova a sua fidelidade. Então, ela falou que quando o filho dela nasceu, primeiro filho, aquela coisa linda, maravilhosa, deu tudo certinho, né? Ela era crente, estava na igreja. E ela diz que a criança nasceu e com 12 horas de vida, a criança faleceu. E ela foi questionar a Deus. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso, né? E ela falou que algumas amigas chegaram e falaram para ela, Deus sabe de todas as coisas. Deus fez. Deus permitiu. Né? Foi Deus que permitiu que morresse e tal. E ela falou que aquilo não conformava, né? Ela não se conformava com aquela resposta. E ela falou que foi consultar o Senhor. E ela foi ver na Bíblia, né? E ela falou que quando ela leu, né, o capítulo de Davi com Betseba, foi a única vez que ela viu no Antigo Testamento uma morte de criança, né? E ela falou que questionou a Deus. Estou direito, estou na Bíblia, estou na tua presença, estou fazendo tudo certo, né? Estamos direitinho aqui e tal. E aí ela foi investigar. Quando ela foi investigar, na família do marido, todo mundo certinho, né? Pessoal missionário, família de missionários, de crentes, antigos, tarará, aquela coisa toda. Então ela foi pesquisar. E ela falou que, na pesquisa dela, todos os filhos primogênitos da família do marido dela havia falecido em diferentes idades. Um faleceu quando tinha 3 anos, deu uma dor de cabeça, não sei o que, morreu.
O outro estava no campo fazendo um trabalho com um equipamento, né, um caminhão, e tipo uma draga, né, que a gente fala. E ele não sei como, aquele equipamento virou em cima dele e ele morreu ali mesmo. O outro morreu já com a fase adulta, já era pai, já tinha filho. E ela falou que o dela, né, do marido dela, morreu com 12 dias, com 12 horas. E aí ela foi, né, nessa busca de entender. Ela falou que quando ela ficou sabendo, na família do pai, né, na família do marido, lá atrás, o avô era tipo dono de fazenda, dessas coisas, né, de sítio, e havia feito ali muitas matanças, né? Havia muito derramamento de sangue, né? na história da família, na história da família. Muito derramamento de sangue, muita morte. Então, ali ela trouxe uma resposta para ela, né? E ela foi orando, cancelando aquelas maldições, né, ao longo da história. E ela foi vendo, né, na sua prática, porque a Bíblia fala aqui que pela prática você discerne o bem e o mal. E durante a história dela de atendimento e do Silk, muitas pessoas se identificaram e viram que isso aconteceu também nas suas casas, né? Derramamento de sangue traz um espírito de morte. E ela começou a partir daí o seu ministério, né? E ela foi entender a Bíblia na parte da legalidade. A legalidade. Ela começou a entender porque ela é juíza. E ela foi vendo as leis. Então, Jó, aqui nesse sentido, ele está falando. Buscar por compreensão profunda. O diálogo entre Jó e seus amigos revela a complexidade do sofrimento humano e a inadequação de explicações simplistas. Somos incentivados a buscar uma compreensão mais profunda da vida e da fé, reconhecendo que nem sempre teremos todas as respostas. Então, busque a Deus pelas suas respostas, pelo sofrimento que está passando. Conversa com Ele, Espírito Santo, me mostra. Senhor, até quando eu vou viver assim? Eu não quero mais isso para a minha vida. Por que as portas estão fechadas para mim? Por que o meu casamento está assim? Né? Por que as coisas mudaram? Então, vai até os pés do Senhor. É aonde o Senhor quer tratar, Senhor. É em mim? É no meu caráter? Gente, constantemente o Espírito Santo fala comigo. Ele trata comigo, sabe? Às vezes nos detalhes mínimos de abrir mão de uma coisa que eu não abria mão por causa da religiosidade. Por exemplo, meu filho tem vontade de me levar no Maracanã para ver um futebol, para ver o jogo do Flamengo. Eu não quero esse negócio, né? Um monte de idólatra, idolatria, não sei o quê. E aí, o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. Porque se eu quero ganhar meus filhos, né, para o Senhor, o que é esse ambiente, desse momento, que é uma fase que vai passar, né? O tanto que eu já derramei sobre eles, que eles têm de mim, de Deus, quanto que a gente já ensinou, eles são alicerçados. O que isso vai mudar? Né, para um momento. E, às vezes é uma religiosidade, né? Aí eu falei com ele, tá bom. Aí marcar, eu vou lá. Flamengo. Eu falei, só não vou vestir camisa. Não, tudo bem. Ele falou assim, eu ainda pago para você. Então isso é importante para ele. Eu falei, opa, isso é importante para ele. Que eu vá lá ver um momento do jogo que eu nunca fui. Estou dizendo para vocês isso porque a gente é muito religioso. E a gente precisa se perguntar, Deus, e às vezes está tendo um conflito dentro de casa, está tendo um conflito,
Por que eu estou passando nessa prova, Deus? Por que eu estou nessa prova, Senhor? Conversa com Deus. O que você fez? O que você está fazendo? O que você está aprendendo demais? Né? Não necessariamente é algo que possa ter acontecido. A maioria das vezes é. Né? São pecados ocultos, pecados escondidos, que a gente não quer confessar. Foram quebras de aliança. A maioria das vezes é. Mas às vezes não. Às vezes é a tua soberba, é a tua forma de tratar as pessoas, que Deus está permitindo uma aprovação tu passar. É a forma de você olhar o outro, o julgamento. A gente julga muitas pessoas. Né? E Deus vai apertando ali para permitir. Né? Amém? Gente, eu quero abrir aqui a oportunidade para vocês falarem. Chuva passou. Alguém quer falar sobre o que nós conversamos aqui, quer acrescentar, dar um testemunho? Vou abrir aqui. Pode abrir a oportunidade enquanto eu bebo uma água. Não? Tem uma mão levantada aqui, mas eu acho que ela deve ter sido por engano. Irmã Luana. Eu vou baixar aqui. Amém? Então, que a gente possa aprender que maior, Deus tem o controle de todas as coisas. Vamos orar agora? Vamos orar? Pai, nós te glorificamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Deus, obrigado, Senhor, pelo ensino. Obrigado porque o Senhor é soberano. Obrigado porque o Senhor deixou as escrituras sagradas, Senhor, para a gente poder caminhar sobre ela e ela ser, Senhor, o norte para qual o Senhor se agrada. Mas vai ter momentos, Pai, na nossa vida que a gente não vai compreender algumas coisas que vão acontecer. Mas nesse momento, Espírito Santo, eu quero te pedir agora que o Senhor reveste a tua filha, as tuas filhas, teus filhos que estão aqui comigo e aqueles que vão ver pelo YouTube, Senhor. Que eles possam, Senhor, abrir a visão e a mente. Enxergar, Senhor, que o Senhor é Deus que controla todas as coisas. Assim como o Senhor permitiu que Jó fosse provado, Senhor. Jó, Pai, aprendeu durante essa provação. Ele foi, Senhor, confrontado no seu íntimo. Eu tenho certeza, Senhor, que uma mudança grande aconteceu dentro do interior dele. Talvez, Senhor, ele tinha um temor muito grande. E às vezes nós temos um temor muito grande de perder, de não aceitar a perda, de não aceitar, Senhor, o bem e o mal. Porque achamos, Senhor, que somente merecemos o bem. Mas o Senhor Jesus disse que nesse mundo teríamos aflição. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês vão vencer também. Então, Pai, eu peço agora uma unção sobrenatural, Pai, sobre a tua filha. Uma unção, Senhor, para que ela possa resistir, Senhor, agora. Você pode colocar a mão na sua cabeça e falar assim: Deus, eu recebo agora essa unção de revestimento do alto para, Senhor, suportar tudo que o Senhor permitir na minha vida. Mas também, Senhor, abre a minha mente para que eu possa enxergar, Senhor, o que eu preciso colocar no lugar, o que eu preciso mudar dentro do meu coração, o que eu preciso, Senhor, entender aonde eu preciso perdoar, aonde eu preciso liberar perdão, aonde, Senhor, eu caí. Deus, me mostra, Espírito Santo, para que haja cura dentro do meu interior e cura dentro da minha casa. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e te agradeço por essa vitória. Senhor, agora eu te peço, Senhor, que dentro da casa da tua filha, no dia de hoje, sexta-feira, o anjo do Senhor, Senhor, caminha neste lugar. Pai, repreendendo agora, Senhor, toda investida do inimigo, toda palavra que foi liberada dentro dessa casa, todo espírito de confusão que foi liberado aí dentro, toda palavra torpe, toda mentira, Senhor, que o inimigo lançou, todo pensamento. Senhor, se houve alguma confusão, uma contenda dentro dessa casa, e que Jesus, os espíritos malignos vieram por conta disso, através, Senhor, de escândalo, através, Senhor, de práticas pecaminosas. Pai, agora, em nome de Jesus, junto com as tuas filhas, nós vamos dar um comando
Visita os quartos agora. Visita, Senhor, a sala. Visita, Senhor, a cozinha. E a sala e todos os cômodos dessa casa agora. Em nome de Jesus. Eu conto 2. E no 3, eu dou um comando, eu quero todos os demônios de confusão, de briga, de contenda, de enfermidade, de mentira, de engano, de adultério, de vícios, todos agora. Que entraram por a porta da tua filha, eles vão sair. Se você estiver em casa e quiser abrir a porta como um ato profético, você abre. Em nome de Jesus agora, todos que estão dentro dessa casa, eu ordeno agora no 3. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus da nossa casa. Sai em nome de Jesus da nossa casa. Nós ordenamos, sai. Aqui não é o seu lugar. Agora, pelo poder do nome de Jesus. Pai, põe para fora. E os seus anjos, Senhor, ministradores agora, anjos de guerra, põe para fora todo o intento do diabo contra essa casa. Todo olhar que foi, todo desejo, toda palavra contrária, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, assim nós te agradecemos. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, que a unção do Espírito Santo reina agora. Que o Espírito Santo, Senhor, esteja dentro da tua casa, da tua filha, do teu filho. Traz o bálsamo de cura. Traz alegria, Senhor, para essa casa. Traz esperança para essa casa, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos, Senhor, as tuas bênçãos nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, cinge os nossos, Senhor, corações. Guarda a nossa mente, Senhor, de toda preocupação. Guarda a nossa mente, Senhor, de todo atentado, Senhor, do mal contra nós. Dá-nos um dia de paz. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Em nome de Jesus, Senhor. Coloca a armadura espiritual sobre nós, Pai. Nos protegendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe, ó. Grande abraço para vocês. Mãe Helena, Roseni, Cris, Thelma, Carmen, Celinha, que eu estou conseguindo ver aqui. Deus abençoe, gente. Fica na paz, tá? Grande abraço para vocês. Isabela. Um bom final de semana para todas as irmãs. Amém, amém.